Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Que Deus abençoe a cada um que está ouvindo aí, dedicando esse tempo a ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Rádio Palavra Viva, /Milvio no YouTube. Seja um seguidor aí, juntamente comigo, para seguirmos ao Senhor Jesus. Este canal apenas prega a Bíblia de Deus, irmãos, a palavra de Deus, a palavra sagrada. Leitura e pregação. Sem placa de igreja, sem CNPJ, sem pedir dízimo, sem pedir dinheiro nenhum. Amém? Somente o Evangelho, para que as pessoas venham se converter ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, e tenham um nome escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. A leitura de hoje está em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra, que o Senhor possa derramar unção, a bênção do Senhor esteja agora conosco e sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então, Paulo está falando aqui para os filipenses, irmãos, sobre o comportamento da igreja, como deveremos nos portar. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Nós não podemos agir indignamente, porque vamos estar denegrindo o nome daquele a quem servimos. Nós representamos o Senhor Jesus na terra. Nós somos embaixadores do reino, pregadores da palavra, temos o nome escrito no livro da vida. Como vamos, pois, portar indignamente? Que Deus perdoe, irmãos, nossas falhas e que nós possamos cada dia mais caminhar em santidade na presença do Senhor Jesus. Então, somente deveis portar-vos indignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, ou seja, se eu for e vos ver, ou quer esteja ausente, quer dizer que eu não vou, ouça acerca de vós, que eu escute acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, em santidade, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, irmãos, nós precisamos andar dignamente, representando o Evangelho do Senhor Jesus. Porque se o mundo, se o ímpio, não olhar para nós e ver em nós o Senhor Jesus, a santidade, a pureza, o Evangelho do Senhor Jesus sendo vivido por nós, como que nós vamos ser luz do mundo e sal da terra e trazer esta pessoa até o Senhor Jesus? Como que nós vamos? Se nós mesmos não andarmos dignamente, com dignidade, com honra. Amém? Então, essa palavra precisa ser meditada. Andei dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. E em nada vos espanteis dos que resistem. Então não se espante quando você pregar a palavra de Deus e pessoas resistirem. Não se espante. Por quê? Na verdade, é indício de perdição. Olha para você ver. Então você pregou para alguém, falou do Senhor Jesus para alguém. Essa pessoa resistiu, não se espante. Porque, na verdade, isso é indício de perdição. As pessoas que resistem à palavra de Deus é um indício de que elas estão perdidas. De perdição para a condenação eterna. Por quê? Elas estão resistindo à palavra de Deus, estão resistindo ao Filho de Deus, estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Essas pessoas estão caminhando para a perdição. Não quer dizer que elas já estão condenadas, mas é um indício. É uma informação ali que mostra que essa pessoa está perdida. Mas para nós, para vós, é indício de salvação e isto de Deus. Então, nós não resistimos ao Evangelho, nós nos entregamos,
nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e nós nos entregamos a Deus. E já não existe mais o velho homem, aquele que andava segundo a carne. Agora somos nova criatura, que andamos dignamente conforme o Evangelho, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? Principalmente de Mateus, Apocalipse, que é para a igreja. Quando o Senhor Jesus ensinou diretamente para nós e deixou suas ordens escritas diretamente para a igreja. O Velho Testamento também foi escrito para a igreja? Foi, mas precisa de um pouco mais de interpretação, para que não traga algo que já não é hoje aplicável na nossa lei, entendeu? Que não é aplicável no tempo da graça, porque a nossa lei hoje é a graça. Somos salvos pela graça, pelo sangue do Senhor Jesus, e não por obras, não por nada que nós fizemos, não por merecimento, mas pela graça. Então, o que para eles é sinal, é indício de perdição, para nós é de salvação, andando com dignidade, conforme o Evangelho de Cristo. E combatendo juntamente com o mesmo ânimo. Nós não podemos desanimar. Porque nossa batalha, nossa vida, nossa vitória não é aqui, irmãos. Entendeu? A batalha, na verdade, é aqui. Mas o nosso gozo, a nossa alegria, a nossa vitória é na vida eterna com o Senhor Jesus. Não é aqui nessa terra. Então nós não podemos nos espantar se as pessoas falam assim, não quero ouvir de Jesus, não quero ouvir falar de crente, não quero ler a Bíblia para mim. Beleza, não vos espanteis. Bate o seu pé. Porque o Senhor Jesus disse, se for pregar para alguém em qualquer cidade, essa pessoa não vos receber. Se for pregar em meu nome, eles não vos receber. Bate o pé, porque até a poeira do seu pé será testemunha contra eles. A poeira será testemunha contra eles naquele dia, no dia do julgamento final. Porque, olha só, e continuando a leitura, então não vos espanteis dos que resistem. Muitos vão resistir, não vão querer. Não quero ouvir falar de Jesus, vão te ofender, vão falar palavras grossas, não tem problema. Deixa eles. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, para vós, para nós que somos a igreja, é indício de salvação e isto de Deus. Por quê? Por que está escrito isso? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, a Jesus, não somente crerdes nele. Então, não foi concedido apenas a gente crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi também permitido, concedido, também padecer por ele. Então, se você vai pregar para alguém e esses resistem, te ofendem e te perseguem, falem mal de você, nos foi concedido também em relação ao Senhor Jesus, não somente crer, porque crer é uma coisa, é muito fácil, somente crer, mas também padecer. Mas será que eu vou converter então, vou servir o Senhor Jesus, agora eu vou padecer? Vai padecer, porque nos foi concedido padecer por Cristo. Mas a sua pregação está contra as igrejas hoje que falam que se você aceitar Jesus, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, vai dar tudo certo, vai ficar rico, vai melhorar, vai isso, vai aquilo. Você está falando que eu vou padecer? Tô, meu irmão, tô. Porque vos foi concedido não somente crer, mas também padecer. Analisa a Bíblia Sagrada e vê os apóstolos. Algum deles, qualquer um, fala só um para mim. Fala um que não padeceu pelo Senhor Jesus. Todos padeceram. Perseguições, humilhações, afrontas, prisões. Todos padeceram. Então vos foi concedido também o direito de padecer por Cristo. Pelo Senhor Jesus. Pelo nosso Senhor e Salvador. Pelo Messias, pelo Emanuel, pelo Deus conosco. Pela luz do mundo e o sal da terra. Pelo príncipe da paz, glória a Deus, amém? Porque vos foi concedido não somente crer, mas também padecer por ele, pelo Senhor Jesus. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, ou seja, olha o tanto que eu padeço. Paulo falando, e Paulo padeceu perseguições, e prisões, e afrontas, e açoites, e chicoteadas. Olha para você ver. Tendo o mesmo combate que em mim já tendes visto, e agora ouves estar em mim. Então, nos foi concedido, irmãos, a graça
de padecer pelo Senhor Jesus, e não somente crer nele, de pregar a palavra dele, de ter uma vida digna, de acordo com o Evangelho, conforme o Evangelho, na direção e na unção do Espírito Santo de Deus, porque ele é quem nos revela a palavra, ele que nos leva a uma verdadeira adoração a Deus, uma verdadeira adoração ao Senhor Jesus, que nos leva a uma vida de santidade, de comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo é impossível termos comunhão com Deus e com o Senhor Jesus, irmãos. Porque ele que convence o homem. É dele que vem para nós os dons do Espírito Santo. É dele, do Espírito Santo de Deus, que vem para nós os frutos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não podemos dar frutos. A igreja fica infrutífera. Então, com o Senhor Jesus, irmão, nós pregamos a palavra de Deus, nós temos unção, nós temos frutos, nós temos os dons. E ele nos leva à verdadeira adoração. Então, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouves estar em mim. Então, irmãos, eu quero falar para você que está me ouvindo aí, meu querido. Você precisa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você precisa se arrepender dos seus pecados antes que seja tarde demais. A sua vida não está boa, a sua vida não está feliz. Você sente um vazio dentro do seu peito. Você conseguiu riqueza, você conseguiu fama, você conseguiu glória dos homens. E está um vazio ruim, a vida está ruim, você não quer viver. Sabe por quê? Porque esse espaço vazio dentro do seu coração é a falta do Criador, da essência que nós temos, que vem de Deus, do Senhor Jesus, o Filho de Deus que morreu por nós. Sem Ele, nós não somos nada. Amém? Então que você possa entender isso agora. Você só vai ter paz, você só vai ter alegria, você só vai ter a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, entregando e confessando a sua vida todinha ao Senhor Jesus e confessando Ele como Senhor e Salvador. É você quem confessa Ele como Senhor e Salvador. E Ele é quem nos aceita, irmãos. É Ele quem aceita. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos. Quem nos escolheu e quem nos aceita é o Senhor Jesus. O que nós temos que fazer é confessar Ele com a nossa boca. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. Então nós chegamos diante do Senhor Jesus, confessamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, arrependemos dos nossos pecados e aí Ele nos aceita como servo dele. Amém? Então eu vou te ensinar agora como é que você faz para confessar o Senhor Jesus, para sair da condenação eterna para a vida eterna e ter comunhão com Deus e viver essa vida dignamente, de acordo com o Evangelho. Amém? Para o que você estiver fazendo, repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Jesus, perdoa todos os meus pecados e entra no meu coração, faz morada em mim. Que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim e guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, você fez a melhor coisa da sua vida. Amém? A melhor coisa que você podia fazer. Que Deus continue te abençoando e te dando muita força. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Rádio Palavra Viva /Milvio no YouTube. Tem dezenas de pregações aí para edificar a sua fé. E o Senhor Jesus vai te direcionar para qual templo, CNPJ aí perto da sua casa que você vai. Tem uns que são de Deus, ainda tem, irmãos. Tem algumas igrejas ainda. Vou falar igreja, mas são templos, tá? Porque a igreja é o povo de Deus que aceita o Senhor Jesus, confessa o Senhor Jesus, que somos nós, tá bom? Mas tem algum templo aí perto da sua casa que ainda é de Deus, que lá se prega verdadeiramente a palavra, que não tem idolatria nem com dízimo, nem com dinheiro, nem com avareza. Deus vai te direcionar. Vai ouvindo a pregação da palavra e Deus te abençoe. Entra aí. Rádio Palavra Viva /Milvio. Seja um seguidor aí, compartilha essa pregação, irmão. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo. E a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.